Olá a todos. Bom, hoje a gente vai conversar um pouco sobre um assunto bastante interessante, tá? Que tá ligado ao assunto da inversão do campo magnético, diretamente, que eu sempre levanto aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre um pouco sobre a inversão do campo magnético, o plasma e as zonas da Terra, certo? A gente vai tentar entender qual parte da Terra vai ter mais problema e quais partes da Terra vão ter menos problemas, certo? A gente vai dividir a Terra em algumas partes, vamos tentar chegar a uma conclusão e vamos ler algumas matérias, certo? Do próprio sistema, certo? Da mídia. São matérias que no meu ponto de vista, eles estão soltando já para despertar algumas pessoas, certo? Do que está por vir. É um cenário, certo? E também é um assunto especulativo. Pode ou não acontecer, mas no meu ponto de vista tudo indica que vai acontecer porque a ciência conhece esse assunto e já aconteceu no passado. Pois bem, então vamos por partes. Bom, então vamos ler essa matéria aqui, ó. Aqui nessa matéria do canal Tech diz: anomalia no campo magnético da Terra atrapalha e destrói missões científicas. Pois bem, então eu vou deixar abaixo essa matéria e a outra que eu vou ler também mais pra frente. Então diz o seguinte, ó: a radiação que vem do espaço é uma ameaça para nossos instrumentos eletrônicos, como satélites de comunicação e componentes de naves espaciais. Esse inimigo, desculpa, é invisível. E chega sem nenhum aviso, pois os cientistas ainda não podem prever quando rajadas solares mais intensas chegarão à Terra. Para complicar ainda mais, há uma anomalia na região sul do Oceano Atlântico que torna essa ameaça ainda mais perigosa, que é a anomalia magnética do Atlântico Sul, que eu já falei em vídeos passados, certo? Nas séries que eu fiz sobre inversão do campo magnético, falei muito sobre isso. É um assunto que é reconhecido pela ciência, sim, porque tem várias matérias que, se você for pesquisar, fala a mesma coisa. Então, o que a gente pode ver aqui? Vamos pensar isso aqui no contexto de hoje. O que a gente está vendo a mídia propagando incessantemente, com muita frequência? A questão de Marte, que componentes eletrônicos, né, dos Estados Unidos e da China e da Rússia, certo? Estão pousando lá em Marte. Mas vem a pergunta: como é que esses componentes químicos não sofreram nenhum dano através da anomalia do Atlântico Sul ou através do enfraquecimento do campo magnético da Terra? Sim, eu sei que a anomalia do Atlântico Sul pega boa parte do Brasil, porém, o campo magnético em si está enfraquecido, certo? E o mais intrigante é que a gente não vê a televisão noticiando sobre essas coisas, certo? Programas de jornais de televisão, certo? A gente vê mais esse tipo de assunto rolando, circulando nos portais de notícia da internet, certo? Pois bem, então vamos continuar. Embora o fenômeno conhecido como anomalia magnética do Atlântico Sul ele seja monitorado por agências espaciais como a NASA, alguns instrumentos científicos já foram prejudicados e satélites foram levados à perda total. Um deles foi o satélite astronômico de raio-x Hitomi, da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão, a JAXA. Todos os satélites que passam sobre a anomalia estão suscetíveis aos efeitos da radiação. Mas que anomalia é essa, afinal? Entre 710 mil quilômetros de altitude, né? Existe uma região chamada Cinturão de Van Allen, né? No modelo do globo eles conhecem como Cinturão de Van Allen. Mas, para quem estuda o modelo da Terra plana, sabe que isso é o firmamento, é o nosso campo magnético. Então eles dizem que ocorrem vários fenômenos ali. Fenômenos atmosféricos devido à concentração de partículas no campo magnético terrestre. Essas partículas, por sua vez, são resultado de fenômenos como os ventos solares, né? Do ponto de vista deles no modelo heliocêntrico, mas no modelo da Terra plana é o plasma que entra aos poucos. Ao interagir com o campo magnético, né, que é a bolha de proteção da Terra, né, no modelo deles, a radiação não nos atinge diretamente. Entretanto, a anomalia cria uma espécie de cavidade invisível que aproxima o cinturão de Van Allen da superfície terrestre, no caso o firmamento, né, na verdade o nosso campo geomagnético terrestre, mas no modelo do globo eles entendem como cinturão de Van Allen, certo? A gente vai falar um pouco sobre isso, mas relaxa aí. O que causa anomalia na magnetosfera? Né, eles estão perguntando. Então a anomalia magnética é o resultado de um deslocamento do centro do campo magnético terrestre que ocorre em relação ao centro geográfico. Ou seja, os cientistas estão medindo isso, estão percebendo isso. Acontece que o campo magnético da Terra é o resultado de um processo chamado geodínamo, melhor dizendo. Ou seja, conforme o ferro derretido se espalha ao redor da parte externa do núcleo do planeta, correntes elétricas massivas são geradas. São essas correntes que criam e reforçam o campo magnético da Terra, que por sua vez forma a magnetosfera,
a região onde o caminho magnético interage com as partículas emitidas pelo Sol. Mas isso levando em conta o modelo deles, o modelo heliocêntrico. Eu não concordo muito, tá? No meu ponto de vista, eu penso que o modelo da Terra plana é o modelo correto. Mas eu também trago a visão da ciência, porque pra gente tentar entender um pouco também, pra vocês verem como eu não sou também desonesto, né? Trago um pouco a visão deles e a gente tenta analisar por cima. A gente tenta analisar com o que eles estão falando e a gente tenta acrescentar o nosso conhecimento, certo? Pra gente tentar entender melhor. Pois bem. Bom, então eu acho que algumas coisas que a ciência moderna diz, eu acho que algumas coisas dá pra aproveitar sim, algumas coisas têm verdade, certo? Mas enfim, essa matéria diz o seguinte: a reversão dos polos magnéticos pode ser catastrófica. Eu já falei várias vezes aqui que a inversão, quando acontecer, ela vai transformar a Terra num cenário apocalíptico, certo? Num cenário bastante catastrófico e severo. Ou seja, vai dar um reset na civilização. Então, aqui diz o seguinte: uma grande reversão dos polos magnéticos da Terra, né, que ocorreu há 42 mil anos atrás, no ponto de vista deles, não concordo, pode ter causado uma catástrofe climática global, né, no ponto de vista deles, semelhante às apresentadas nos roteiros de filmes de desastre de Hollywood. Olha só, olha a conexão que o cara tá fazendo com os filmes de Hollywood. Então, vem a pergunta: se o cara tá fazendo essa conexão aqui, o que não garante que a indústria de Hollywood, ela faz esses filmes para nos preparar para esse evento? Entendeu? É uma questão que a gente tem que pensar profundamente, galera. Então, é o que sugere um estudo conduzido por cientistas de vários países, publicado na revista Science. De acordo com os pesquisadores, a extinção da megafauna da Austrália, a expansão do manto de gelo na América do Norte e o desaparecimento dos últimos neandertais, né, no ponto de vista deles, isso aqui eu já não concordo, e a destruição quase por completo da camada de ozônio são alguns dos eventos relacionados ao enfraquecimento do campo magnético, registrado na época. E hoje, lembrando que hoje o campo magnético da Terra também está enfraquecendo, ou seja, o processo de inversão ele já começou. Então aqui ele diz que o campo magnético ele é responsável por proteger o planeta da radiação cósmica, né? E o campo magnético enfraqueceu há cerca de 42 mil anos durante a inversão dos polos, deixando a Terra sem sua defesa, né, contra a radiação vinda do espaço, né? Então, tal migração de polos ficou conhecida como a excursão de Lachamps. Isso aí é a visão da ciência. Não concordo 100% com tudo da ciência e acho que é válido a gente questionar, certo? Ter nosso pensamento próprio, não acreditar 100% em tudo mesmo. Mas é basicamente isso que eles estão querendo dizer, que o fenômeno de inversão que aconteceu nas últimas vezes foi um processo catastrófico, certo? Está relacionado com extinção em massa. Só que no meu ponto de vista, esses períodos muito grandes não fazem sentido, ou seja, esses períodos de 42 mil anos, 52 mil anos, porque para mim a Terra é jovem, então os períodos de inversão foi num tempo bem mais curto do que o que eles propõem, certo? Pois bem. Bom, então essa daqui é a anomalia magnética do Atlântico Sul. Vocês veem que essa parte azul, né, essa parte azul e essa parte preta, é a parte onde o campo magnético está mais enfraquecido. Então, em cima do Brasil, praticamente, o campo magnético da Terra ele tá mais fraco, certo? Ele tá muito, vamos dizer assim, ele tá muito vulnerável, certo? O campo magnético nessa região aqui, acima do Oceano Atlântico, vocês veem que qualquer satélite, qualquer aparato científico já sofre danos, pode queimar, pode se desintegrar, certo? E a gente sabe que com isso, partículas emitidas do campo magnético começam a afetar a Terra. No meu ponto de vista, já é o campo magnético do plasma. A radiação do plasma começa a nos afetar aqui, certo? Por conta desse enfraquecimento. E a gente vê que aqui no modelo do globo, eles interpretam isso como as tempestades solares, ou seja, a ejeção de massa coronal, que é ejetada do Sol em direção à Terra. Então, no ponto de vista deles, o modelo heliocêntrico, né, tem um campo magnético que cerca o modelo do globo ali. E a gente vê as partículas sendo... elas na verdade estão... Como é que eu posso dizer? Elas se chocam com o campo magnético, mas não atingem a Terra, certo? No modelo deles, dos caras, certo? Bom, eles têm uma interpretação diferente, né, esse modelo, mas no nosso modelo a gente sabe que é o plasma. E a gente vai entender isso melhor, certo? Mas basicamente é isso, né? Bom, então no modelo de Terra plana, que a gente já falou bastante aqui no canal, que é o modelo que eu penso estar correto, no meu ponto de vista,
Então a gente tem aqui a Terra plana, certo? A gente tem o domo de gelo. A gente tem o campo magnético da Terra e acima do domo a gente tem um plasma confinado num tubo de plasma acima e fora do domo da Terra. A gente tem outros domos, certo? A gente não tem um domo único, a gente tem outros domos dentro do nosso domo. E a gente sabe que o que dá origem ao nosso Sol que a gente vê circulando sobre a Terra, na verdade é o plasma. O plasma é um ponto focal. Quer dizer, desculpa, o Sol é um ponto focal gerado pelo plasma, certo? O plasma daria origem ao Sol. A luz do plasma é tão forte que ela converge no domo de gelo, que serve como uma lente, cria o ponto focal aqui na nossa atmosfera. E a gente tem esse modelo aqui do campo magnético que eu já apresentei várias vezes aqui, que é o do David LaPointe. Então a gente tem aqui o domo de confinamento, a gente tem o Chuck Ring, Flip Ring, que são anéis invisíveis, tá? São esses anéis que, por exemplo, o Chuck Ring impede a gente de furar, de perfurar para baixo a superfície, de chegar a uma certa profundidade. E a gente tem o Flip Ring também, certo? Que é na atmosfera. Não, na verdade, no meu ponto de vista, o Flip Ring ele não é na atmosfera. O Flip Ring ele é aonde termina o domo, ou seja, na parte da Antártida ali, ó, bem no limite, certo? Dali onde o domo encosta com a Antártida. Então, naquele limite, lá no final, no meu ponto de vista, é o anel Flip Ring nesse modelo, que é o que impede qualquer coisa de entrar aqui na Terra, certo? No meu ponto de vista. E a gente tem o domo de confinamento, certo? E a gente tem as setinhas apontando para baixo ali, ó. Ou seja, é o que mantém a gente no chão, a gravidade eletromagnética, né? Vamos dizer assim. E tem setas apontando contra o domo, ou seja, é o campo magnético que está segurando o domo. É o campo magnético que mantém o domo de gelo. E esse campo magnético, essa força que mantém o domo, é o que mantém o plasma um pouco acima. Ele não está encostando no domo, tá? Isso aqui é só uma representação. Mas o plasma ele não chega a tocar no domo, porque o campo magnético mantém ele lá em cima. Ele acaba sendo repelido pelo campo magnético da Terra, certo? Como já falei em outros vídeos atrás, certo? Pois bem, então esse é o modelo de Terra plana. Pois bem, então aqui são mais exemplos, tá? Desse modelo dos campos primários do David LaPointe. Apesar de ter muitos terraplanistas no Brasil e em outros lugares do mundo, muitos terraplanistas não conhecem esse modelo. Boa parte conhece, sim, tem muitos que conhecem. Só que eu acho que a maioria dos terraplanistas não conhece esse modelo dos campos primários. Esse modelo é o modelo, no meu ponto de vista, perfeito para se explicar a inversão do campo magnético na Terra plana. Algumas coisas, no meu ponto de vista, só é possível explicar com o modelo da Terra plana, certo? Então, a gente vê que o plasma ele é o responsável por tudo no nosso modelo e o nosso campo magnético também. Então, ali a gente tem a Terra, o nosso domo, a gente tem a Terra, certo? Ali está o experimento com as cuias. A gente tem um mundo abaixo. Só que na verdade não é um mundo literalmente, certo? É na verdade a parte de baixo do modelo, certo? Porque na parte de baixo também tem plasma, porque o campo magnético ele não se limita só aqui na superfície, ele continua na parte de baixo, certo? Pois bem. Então, quando o campo magnético chegar a zero, né? Quando inverter, a gente sabe que o domo ele vai colapsar. A atmosfera da Terra ela vai começar a sair pelo centro do modelo, boa parte da atmosfera, e a gente sabe que o plasma ele vai atingir a Terra, certo? E o plasma que vai causar esse cenário catastrófico, certo? O plasma ele vai atingir principalmente as cidades, linhas de transmissão, tudo que tiver tecnologia, tudo que tiver eletricidade vai ser severamente atingido pelo plasma. O plasma é um fogo consumidor e ele vai consumir esse material, fazendo assim com que o material vire pó, certo? Então, todos os campos de petróleos, minas na superfície da Terra, tudo vai ser atingido pelo plasma, certo? Vai causar explosões. É capaz da gente ver até lagos borbulhando também, certo? Porque nas águas salgadas tem sal, e as águas salgadas, em contato com eletricidade, se você adiciona uma corrente elétrica na água salgada, você quebra a molécula H2O, você separa o hidrogênio do oxigênio e faz com que você consiga pôr fogo na água, certo? E tem um processo químico científico chamado eletrólise que prova isso, certo? Então, é o que diz o nosso modelo. Então a gente vê que o nosso modelo ele
Ele tem uma coerência sim, uma certa base, apesar de ser especulativo, né? Esse modelo da Terra plana, mas meu ponto de vista é o melhor modelo até agora que eu encontrei. Pois bem, então a parte mais importante do vídeo. Então nós podemos dividir a Terra em 5 áreas, certo? Então tá aqui as áreas, são Polo Norte, tá? Vou falar Polo Norte e Polo Sul para facilitar o entendimento, certo? Então, a gente tem o Polo Norte, zona segura, já falei da zona segura. A gente tem o Equador, tem a zona de queda e a gente tem o Polo Sul. Então a gente tem aqui as latitudes, certo? Pois bem, a gente sabe que a zona segura é a latitude 33, de 5 a 8 graus. Mais ao sul ou mais ao norte está dentro da faixa, ou seja, a faixa vai até a latitude 42. E a gente vê aqui que a queda do domo no Polo Norte vai ser 0, porém vai ser péssimo por causa do plasma e da enchente. Ou seja, pelo centro do modelo vai acontecer uma grande inundação, pelo centro do modelo da Terra plana, uma grande inundação, certo? Ali pelo centro da Terra, pela parte mais ao norte mesmo da Terra, e vai alagar muita, tipo assim, vai ser um problema muito grande para quem estiver na parte norte, porque vai alagar e, tipo assim, vai fazer com que o nível do mar aumente. Então, o nível do mar aumentando, a Terra também ela vai expandir na inversão do campo magnético. Então, quando a Terra expandir, o nível do mar ele vai descer de novo, vai voltar ao normal. Mas enquanto isso, o nível do mar ele vai subir, certo? Por causa dessa enchente. Pois bem, então a zona segura, queda do domo 0, certo? Não vai ter queda do domo na zona segura, porque tem outros domos acima, certo? E esses domos, os pedaços do domo que estão acoplados ao domo, não vai deixar com que os outros pedaços de domos que vão cair em outros lugares da Terra atinjam essa zona, que é o paralelo 33, certo? Então, na zona segura, não vai ter queda do domo, porém vai ser péssimo por causa do plasma, vai ter plasma nessa zona. E questão da enchente depende, certo? Vai variar, depende da onde a enchente vai pegar com mais frequência. Então, na linha do Equador, a queda do domo é uma incógnita, porém vai ser ruim por causa do plasma e enchente 0. Na zona de queda, certo? Que fica mais ao sul, latitude 45, mais ao sul, vai ser péssimo por causa da queda do domo, ou seja, vai cair muito domo pela parte sul, principalmente aqui no Brasil, certo? Austrália e outros lugares abaixo da linha do Equador. Porém vai ser mais fraco por causa do plasma, a questão do plasma vai ser mais fraco nessa região. E enchente 0. E o Polo Sul, que no caso seria a Antártida, 90 graus mais ao sul, a gente tem o que? A queda do domo perto de 0, quase nada de queda do domo. A questão do plasma fraco e a questão da enchente também fraco. Ou seja, nesse modelo, o lugar mais seguro assim mesmo, o lugar com que você passaria melhor esse evento, sem menos problemas, seria na Antártida. Porque a Antártida seria a parte mais segura do domo mesmo. Seria, no caso, a parede do domo, onde não tem parte do domo caindo. Porém, a gente sabe, né, que a gente não pode ir pra lá e é muito frio. E, tipo assim, seria difícil viver na Antártida, certo? Então, acima da linha do Equador, a gente tem a zona segura. Como eu falei aqui, ó, como eu tô mostrando aqui nesse gráfico. Queda do domo não vai ser problema, porém vai ser péssimo por causa do plasma e enchente. Pode ser que aconteça. E acima da zona segura tem a parte mais ao norte. A parte mais ao norte vai ser problemática demais por causa do plasma junto com a enchente. Então o nível do mar vai subir, porém também não vai ter queda do domo. E na parte abaixo da linha do Equador vai ser um problema por causa da queda do domo. Porém, a questão do plasma vai ser mais fraco, mas dependendo das cidades, dependendo de onde tiver as cidades, vai ser forte, obviamente, porque o plasma ele vai atingir com mais intensidade as cidades. E a questão da enchente 0. E a questão na latitude ali 90 graus sul, que já seria mais pro lado da Antártida, a gente não tem problema com enchente, plasma será fraco e queda do domo perto de 0, certo? Mas, independente da latitude, aonde tiver cidade, vai ser problemático por causa da questão do plasma, certo? Bom, acho que ficou bem claro para todo mundo, né? Espero eu, né, que tenha ficado bem claro para todo mundo. Esse é um vídeo bastante importante que eu estava planejando fazer, certo? E eu vou fazer mais vídeos sempre atualizando vocês sobre a questão da inversão do campo magnético, certo?
Sempre quando eu fizer um pouco da pesquisa, eu vou sempre atualizar aqui, porque é um assunto que eu vou estar sempre falando. E deixando bem claro também que sempre vai ser um assunto especulativo, mas é um assunto que, mesmo sendo especulativo, é um assunto coerente, importante, tem uma certa base. E a especulação, ela é importante pra gente... Claro, a especulação honesta. Essa especulação que eu tô fazendo aqui sobre inversão, desde o início do canal, é uma especulação honesta. Porque eu tô falando, ó, galera, é especulativo. Pode acontecer, mas pode não acontecer. Se um dia eu descobrir que esse modelo tá errado, eu vou ter que mudar de ideia. Vou ter que trocar de modelo. Porém, até agora, pra mim esse modelo... Tenho quase 100% de certeza que esse modelo tá correto. E assim, toda especulação é válida. E algumas vezes... Em alguns momentos a especulação ela é boa até para abrir a nossa mente, para ampliar a nossa visão em busca do conhecimento, certo? Pois bem, muito obrigado a todos vocês que me acompanham, vou ficando por aqui. Então, por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais. Quero que vocês pensem sobre o assunto. Até mais.